Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Thiago Fukuda, fisioterapeuta ortopédico esportivo, uma das principais referências aqui no país nessa área e que tem uma larga experiência com a corrida de rua, né? Então, primeiramente, bem-vindo, Thiago. E a discussão que a gente quer ter um pouco sobre isso mesmo, sobre lesões na corrida de rua. Vamos lá, espero poder contribuir aqui nesse esporte tão difundido, tão praticado em todo o país, na verdade no mundo todo, né? Se a gente vê as maratonas por aí, que realmente é um esporte que é apaixonante, porque ele é muito simples de ser executado, mas junto com essa simplicidade há a necessidade de um cuidado especial, principalmente para você que já teve uma lesão, que já ficou parado em algum momento, que sabe o desespero que é ficar 2, 3, 6 meses sem correr, porque teve uma lesão e não consegue mais, e tudo que ganhou agora perde de condicionamento. Então a ideia aqui é tentar dar um direcionamento, mostrar um pouco o caminho das pedras para que você minimize a chance de ter um problema desse, porque a gente sabe o quão ruim é ter uma lesão em corrida. Legal. Bom, antes da gente começar a discussão, queria só chamar a atenção, quer dizer, a gente já tem um outro conteúdo gravado falando sobre a iniciação da corrida, né? Então, a ideia aqui é discutir já um pouco alguns aspectos para quem está de fato correndo, para quem já tem uma prática de corrida, para quem já tem uma certa experiência, uma técnica que a gente considere razoavelmente adequada na corrida. E também temos um outro conteúdo aí com outro profissional falando sobre esportes de ultra resistência, aí já pensando no pessoal que está falando em ultramaratona, corridas aí de longa, que acho que já foge um pouco da discussão que a gente está tendo aqui, né? Mas focando na corrida de rua, é um esporte que, assim, normalmente quando você pega esse pessoal que corre aí já 10 quilômetros, com 5 quilômetros bem corrido, corre 10 quilômetros, corre 15 quilômetros, costuma ser uma atividade bastante segura, né? Porque é uma atividade que tem pouco risco de trauma e onde a pessoa tendo uma boa técnica de corrida, normalmente você consegue poupar bastante as articulações. Obviamente, a gente não está falando aqui de lesões que eventualmente pessoas possam ter e que não dependem da prática esportiva, né? Agora, as lesões acontecem e acontecem principalmente por uma sobrecarga nas articulações, né? Então, são lesões por uso repetitivo e sobrecarga, mas sobrecarga não necessariamente por excesso de treino. Muitas vezes você tem uma técnica ruim, você tem desequilíbrio de força, tem outros fatores que contribuem para isso, e é isso que a gente vai estar discutindo aqui. Considerando uma pessoa que esteja com uma força muscular boa, que tem uma boa mobilidade, um bom condicionamento físico, né? Então, acho que esse é o princípio básico que a gente tem que partir. Indo para a técnica de corrida, todo mundo sabe correr, Thiago? Os corredores, então, mesmo o corredor que já tem um pouco mais de experiência, você costuma ver erros técnicos que possam, de fato, estar associados a lesões na corrida de rua? Perfeito. Só lembrando que eu costumo citar um trabalho de um cara chamado Talton, que ele avaliou quase 1.600 corredores durante o ano e ele ranqueou quais eram as lesões mais comuns na corrida. Disparado, o joelho é a região mais acometida. A dor fêmuro-patelar, a dor na frente do joelho, ela é disparada número 1. Tem a dor medial ali, menisco, não por uma lesão traumática, mas sobrecarga. Tem a síndrome do trato iliotibial, que é aquela dor, a síndrome do corredor, aquela dor lateral que dá na coxa, pode ser mais alta, aqui perto do quadril, pode ser mais baixa, perto do joelho. A fascite plantar também é bem comum, aquela inflamação da planta do pé. Essas aí, eu acho que botaria 50% das lesões está entre essas 4. E o grande causador, então, tem 2 grandes causas. Uma delas é a alteração biomecânica. São pessoas que correm e têm muitas alterações no padrão de movimento que pode culminar com o aumento da carga nas articulações. Mas tem uma que nessa revisão do Talton foi mais importante do que a alteração biomecânica, que é o aumento de volume de treino de uma forma drástica. O que é o volume, pessoal? O volume de treino é o produto, é a multiplicação da distância que você corre, vezes a intensidade que você corre, que seria o nosso pace, vezes
a frequência semanal que você corre. Então imagina que essas 3 bolinhas, quando você aumenta muito uma delas, ou 2, ou aumenta as 3, o produto disso vai ser um aumento importante do volume. E esse aumento, quando ele é maior que 20% de um mês para o outro, esse é o principal causador. Então você que está aqui nos assistindo, mentaliza aí, puxa, nesses 12 meses ou nesses últimos 6 meses que eu desenvolvi uma lesão, quanto que realmente eu não aumentei do volume? Se eu pegar ali e somar tudo isso na semana, no mês seguinte, quando eu me inscrevi numa prova, eu já meio que dupliquei o meu volume. Será que eu não estou com uma lesão porque eu aumentei o volume sem controle? Para tentar seguir aquela minha planilha que foi feita? Pense nisso. Mas como a pergunta foi em relação a padrão de movimento... Aproveitando, Thiago, só para aproveitar um pouco disso que você falou, da questão da progressão de carga, né? Uma coisa que a gente vê com uma certa frequência no consultório, acho que cabe muito dentro disso que você falou, é aquela pessoa que está num grupo de corrida, ele tem uma planilha ali pensando já numa meia maratona, numa corrida específica aí, né? E eventualmente ele tem que parar ali 1, 2 semanas por algum motivo, né? Justamente naquela fase de aumento de carga de treino já, quando você começa a querer dar um aumento de volume, de intensidade, né? E aí perdeu 2 semanas, quando você perde essas 2 semanas, ela está caindo um pouco para trás, né? E de repente ela vai voltar na 3ª semana e vai voltar com aquelas mesmas pessoas que ela estava correndo um mês antes, né? E aí é que tem um problema também, né? Quer dizer, então esse ajuste de carga tem que ser para individual, né? Não adianta pensar no grupo de corrida aí, né? Exato, às vezes você pega uma assessoria de corrida com 1000 atletas, como é que vai cuidar de forma individual? Às vezes você faz um negócio à distância, online, que a pessoa nunca te examinou, não sabe se você tem algum déficit de mobilidade de tornozelo, não sabe se você tem alguma hipomobilidade de quadril, não sabe a sua condição de força muscular. Simplesmente faz uma planilha, a mesma chave que aperta todos os parafusos aí. Não é bem assim. Então, a individualização é importante. Tem gente que está 5, 6 quilos acima do peso. É muito comum a gente ver corrida nos parques aí, tem gente que até corre bastante, até em prova. Você vai em meia maratona, você vê provas, você vê que a pessoa está com o abdômen bem protuso ali, você vê os flancos aqui, a parte lateral, você vê que tem uma gordura ali localizada importante. Então, se você for somar ali, ela tem 3, 4, 5 quilos acima do peso ideal. Então, tudo isso deve ser levado em conta, porque a corrida não é o esporte para você emagrecer, por exemplo. Então, por isso que você vê muitos mais cheinhos fazendo corrida. Por quê? Para você hoje perder gordura localizada, é esporte de alta intensidade. Por isso está aí o HIIT, está aí a musculação em alta intensidade, que mostra que você perde mais gordura ali do que na própria corrida, tá? Então, tem que individualizar. Em relação às alterações, tanto é que eu tenho alguns Ironmans aqui na clínica. Normalmente o Ironman ou o corredor de maratona, ele me procura com uma lesão 3, 4, 5 meses antes da prova. Por quê? Porque é o momento onde ele está no pico da sua planilha de treino, volume lá em cima, para a hora que falta 1, 2 meses para a prova, ele começa a diminuir um pouco para chegar na ponta dos cascos ali na prova. Então, os Ironmans que eu tenho é naquele envelope ali de 4, 5 meses antes da prova, 3 meses antes da prova, que ele está lá em cima do volume, aí ele se machuca, e aí é isso, cara. A gente vai apagar um incêndio ali 2, 3, 4 semanas, e aí quando ele volta, ele está um pouco aquém dos outros, ele tem que tirar o prejuízo ali. Então, isso é importante demais. O treinamento é onde mais machuca, não é a prova em si, não é o dia da maratona, é mais o treinamento que te leva a ser posicionado para aquilo. Em relação às alterações de movimento, que a gente pode, não sei se eu posso dizer que a mecânica ruim ou a biomecânica alterada, porque cada um tem a sua, mas o que eu encontro muito hoje? Tem pessoas que, 85% das pessoas pisam com o retropé, 15% apoia o médio e antepé. Essa mudança já se discutiu se vale a pena estimular antepé, não vale, eu não mexo muito nisso. A única coisa que eu faço é avaliar a mobilidade de tornozelo, porque alguém que tem uma mobilidade diminuída de dorsiflexão do tornozelo, ela tende a tirar o calcanhar antes da hora do chão. Então, casos de fascite plantar ou de tendinopatia de calcânio, esse que talvez alguns conheçam, muito da causa disso, além do volume, é bloqueio de dorsiflexão. Então, um
pé mais rígido é um problema. Joelho, tem gente que corre com o tronco muito reto, peito estufado. Quem corre com o peito muito estufado é como se você fizesse um agachamento na academia com o tronco reto. Então, automaticamente, você vai ter que anteriorizar o teu joelho para agachar. Então, quem corre com o tronco reto vai ter que anteriorizar o joelho para correr. Isso gera uma força resultante atrás da cartilagem da patela muito grande. Então, pode ser um fator, uma pobre absorção de impacto, pouca flexão de quadril e joelho para aterrissar, é uma das causas de dor na frente do joelho. Então, é importante. Outra que eu vejo é quadril. Tem muita gente que até a gente fala que tem força de glúteos, força de quadril, mas a gente compara essa pessoa com valores de normalidade de uma pessoa normal, ou de alguém que faz academia, que faz lá 4 séries de 10. Ela está normal. Só que eu tenho que comparar o corredor com alguém que faz o volume na mesma intensidade. Porque às vezes, comparado comigo, ele está mais forte. Puxa, ele faz tanto, eu vou lá e ponho um dinamômetro, eu vejo, nossa, ele está com tanto de força de quadríceps, ele está com tanto de força de quadril. Só que, se comparar comigo, está mais forte, ou igual. Agora, ele faz 120 quilômetros por semana de corrida. Será que aquela força é suficiente para absorver uma carga de 120 quilômetros por semana? Será que aquela força que ele tem não é mais uma força explosiva? Será que ele não tem mais força ali na hora que eu avalio a força máxima dele, o pico é alto? Só que será que esse músculo tem resistência suficiente para manter bons padrões de queda da pelve, de valgo do joelho, de varo, durante 30 quilômetros no treino? Então, olha como é um mundo, é uma ciência estudar corrida. Por isso que você está bem amparado quando você quer levar a sério, quando você chegou no ponto de falar, não, quero realmente passar de patamar de um corredor recreacional de 2, 3 vezes por semana para começar a fazer uma provinha de 21, de 15, quem sabe um dia de 42, esse profissionalismo precisa ser passado também para a tua equipe. Aí uma hora tem que sentar e procurar pessoas que possam te guiar nesse processo. Legal. Você falou um pouco a questão da pisada, né? E isso eu acho que muitos corredores acabam ouvindo falar, né? Ah, você precisa pisar com médio pé ou com antepé para proteger de lesões. E aí, uma coisa que a gente vê com uma certa frequência no consultório é que a pessoa, não, eu comecei a mudar a minha pisada e piorou minhas dores, né? E uma coisa que a gente vê um pouco para isso é que às vezes falta um pouco a compreensão dessa mudança de pisada, né? Porque para você pisar com a de pé é só você apontar a ponta do pé para baixo, quer dizer, você vai pisar. Só que na verdade isso é uma consequência de uma técnica talvez que não seja a melhor. Pode até ser, porque eventualmente a pessoa tem uma individualidade, né? Mas quando a gente fala de um aumento de risco de lesões em quem pisa com retropé, isso está muito associado a alguma outra condição, principalmente quando aquela pessoa que dá poucas passadas e que leva o pé muito para frente, aquele tipo de overstriding, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, o ideal da pisada é que você apoie ele quase embaixo do seu corpo, né? Como é que funciona isso? Tem várias variáveis que interferem nisso. Então, por exemplo, quem pisa mais com o retropé, ele tende a fazer esse rolamento mais ali no tornozelo mesmo. Faz mais ali entre a tíbia, que é o osso da perna, e o talos, que é o osso logo abaixo dela. Então, essa rotação ocorre ali. Então, você acaba usando mais a carga no joelho. Quando você apoia o médio ou o antepé, como você apoia a ponta do pé primeiro e tem que fazer isso, normalmente essa rotação, ela acontece mais ali na cabeça dos metatarsos. Quem não sabe, são os ossinhos ali do médio pé. Então, é ali que você pega mais. Então, quem apoia mais o médio, o antepé, usa um pouco mais. Se tiver uma dor nos metatarsos, uma metatarsalgia, não me deixaria surpreso. Ela estressa um pouco mais a fáscia plantar. Você tem que absorver esse alongamento da fáscia. Você usa um pouco mais da panturrilha, do tendão do calcâneo, para fazer o excêntrico. Quem apoia mais o retropé, eu já disse, tende a anteriorizar um pouco mais o joelho. Então, a posição da pisada pode ter interferência em todo o membro, né?
Mas não tem uma técnica perfeita, porque as duas têm prós e contra. Por isso que eu não sou um defensor de mudar tipo de pisada. Você vai tirar de um lugar, mas vai botar em outro. Aí tem que ver se você está preparado para fazer essa mudança. E em relação também a comprimento de passada, se tem gente que começa no treino a dar tiro, que é comum, chega num certo ponto na assessoria, começa a se colocar tiro, que já é tiro de 100 metros, 10 tiros de 100 metros, aí ela manda lá em cima a velocidade. Quando você vai dar um tiro, você tende a aumentar o tamanho da passada, para ser mais rápido, para ser mais veloz. Então é óbvio que esse tamanho da passada, se você começar a incorporar tiro no seu dia a dia ou na sua semana, isso pode... Já tive casos de gente que começa a ter dor posterior no quadril, impacto isquiofemoral, porque começou a dar tiro e fez muita extensão do quadril, o osso da coxa, o fêmur, começa a bater lá atrás do quadril, esmaga o músculo ali, começa a ter uma inflamação lá em piriforme, enfim. Então, uma pessoa que com o comprimento da passada muito longo, você pode ter um tipo de problema. Quem dá passos mais curtos, tá? Você pode ter uma postura mais rígida do quadril e do joelho, porque você acaba tendo que absorver mais vertical e não tanto horizontal. Só que você dá passos mais curtos, aumenta o número de passos por minuto, e isso, em alguns casos, pode minimizar a dor no joelho. Então, de novo, não tem uma chave que aperte todos os parafusos. Você tem que saber qual é o teu parafuso, onde está teu calo aí, está apertando, e achar uma chave para você, porque a resposta para você, corredor, pode não ser a mesma resposta para o teu colega que corre do teu lado na mesma velocidade. Cada um tem um biotipo, cada um tem uma biomecânica, mas normalmente gira em torno de tudo isso que a gente está abordando aqui. É uma ciência, gente, não é fácil. Ótimo, legal. A gente já chegou a discutir em outra ocasião aqui a respeito da absorção de impacto, né? Então, um fator que eu costumo até falar com os pacientes no consultório é que quando vai correr numa esteira, na rua é um pouco mais difícil de perceber isso, mas na esteira você percebe que algumas pessoas correm rápido e de uma forma muito silenciosa e outras pessoas correm dando aquelas pancadas na esteira, né? Que nada mais é do que uma absorção ruim de impacto, né? E aí, assim, existem todos esses fatores que a gente discutiu estão, de alguma forma, associados a uma absorção de impacto eventualmente melhor ou pior, né? Então, vamos dizer, se você tem uma pisada no retropé, mas você tem uma boa mecânica de pisada, enfim, uma pisada bem equilibrada, uma boa distribuição, não faz tanta, tem uma boa acaba tendo uma boa absorção de impacto, isso também não é nenhum problema, que a maioria das pessoas não funciona dessa forma, né? No consultório já temos alguns pacientes compartilhados com isso. É muito difícil de você pegar para o paciente, olhar e falar, pô, tá bom, você está falando um monte de coisa aqui, mas será que eu tenho tudo isso? Né? No consultório você faz eventualmente uma avaliação cinemática da corrida, né? O que é essa avaliação e qual é o benefício que o corredor vai ter com ela? Quando que você faz isso? Boa pergunta. Normalmente a gente recebe um paciente, ele tem lá a sua ressonância, tem o raio-x para mostrar a anatomia das estruturas, né? Mas eu sempre falo assim, mas é importante, óbvio que é o exame de imagem, mas ele é uma análise com o carro mais parado, mais na garagem, né? Se eu quero analisar se esse carro está alinhado, está balanceado, se está puxando mais para um lado que o outro, se o pneu está gastando mais aqui, se a pastilha de freio está gastando mais de um lado que o outro, eu preciso botar esse carro na estrada e a hora que eu estiver dirigindo esse carro eu vou perceber para onde ele está puxando, se está tremendo, se está alinhado, balanceado, tem que ser em movimento. Por isso que eu gosto de pegar todos os meus atletas e colocar nesse exame uma análise cinemática ou análise biomecânica. Então a gente coloca alguns marcadores no corpo. Isso pode ser feito de forma 3D ou 2D. 3D é um laboratório muito complexo, demora 3, 4 horas para fazer um exame desse, é mais para pesquisa. Então a gente incorpora a análise 2D, que ela não é tão sensível como a 3D, mas ela é rápida. E aí quando a pessoa está lá correndo, agachando, saltando, como a gente tem marcadores, a gente faz uma filmagem e por meio dessa filmagem eu consigo detectar exatamente o ângulo das articulações durante aquela atividade. Então eu já sei que a hora que eu olho alguém de lado, ele precisa ter uns 30 graus de flexão de quadril no amortecimento, na fase de apoio, e 40 de joelho.
Às vezes eu pego alguém que tem 15 de quadril, ou seja, ela está correndo com o tronco muito reto, ela precisa inclinar um pouco o tronco, jogar o quadril para trás para trabalhar mais como uma mola. Ali eu consigo ver quantos graus ela está pronando ou supinando o pé, é o pé chato, ou o pé cavo, o quanto que eu posso, de repente, botar uma palmilha, um tênis, ou fazer um trabalho de força. Ali eu vejo, quando eu olho ela de frente ou de costa, se quando ela corre, se a hora que ela apoia, por exemplo, o pé direito no chão, se a pelve, que é a bacia, se ela cai muito. Então, eu já tenho valores de normalidade. Eu sei que uma queda da pelve de 5 graus é aceitável. Às vezes a pessoa vem aqui, está correndo ou andando rápido, a hora que ela pisa com o direito, a pelve cai 12 graus para o lado oposto. Então, isso já me mostra que há uma falência enorme de glúteo médio, que é o músculo do quadril. Que aí, quando fica entortando a pelve, rebolando para correr, isso vai gerar uma repercussão na coluna lombar, na sacroiliaca, que é uma articulaçãozinha aqui acima do bumbum. Então, essas sobrecargas eu consigo quantificar clinicamente, baseado nesse exame que é análise de movimento. Ele é super rápido, em 15, 20 minutos a gente faz um teste desse, e aí mais 20 minutos para laudar, em 40, 50 minutos o paciente está com o laudo na mão, e a partir do momento que a gente faz essa análise, eu já sei o que ela tem de alteração, eu individualizei, aí eu monto uma sequência personalizada de tratamento. E aí ela pode até fazer na academia com o personal, ela pode até fazer na própria clínica de fisioterapia perto de casa, mas tendo um norte do que é o que deve ser trabalhado com ela. Isso que é a análise biomecânico-cinemática que eu tenho nas unidades. Ótimo. Falando do ponto de vista ortopédico, aí como ortopedista, né? Acho que é importante entender, que as pessoas entendam, muitas vezes elas estão falando em lesões aqui, né? Mas muitas dessas lesões por sobrecarga que acontecem na corrida, a gente vai ver eventualmente corredores que estão muito bem, sem queixas, né? Então vamos pegar como exemplo uma condropatia patelar. A gente pega uma pessoa com uma cartilagem completamente machucada e que está correndo maratona relativamente bem, e pega um outro com uma lesõezinhas menores de cartilagem, às vezes até uma lesão profunda, mas onde você vê que tem uma boa cartilagem em volta, tudo isso, e que tem uma dor muito mais limitante, né? Então a gente tem aquele tratamento convencional da dor, que é reequilibrar musculatura, ganho de mobilidade, eventualmente uma correção, vamos dizer, do alinhamento da perna, mas durante os movimentos básicos, né? E isso é o que muitas vezes se faz numa clínica ortopédica, vamos dizer, convencional, e fica faltando justamente isso, né? Quer dizer, é uma variação de como a pessoa corre, de como ela faz sua atividade, que pode jogar uma carga muito maior ou muito menor na patela. E aí, a ideia, às vezes, é o quê? É fazer com que você tenha aquela dor na patela que não tinha dor, virar uma lesão na patela, que não tinha dor, virar uma lesão na patela com mínimo de queixa, mínimo de dor, e isso daí, essas avaliações, esses segmentos, na hora que você melhora essa parte funcional, muitas vezes pode melhorar bastante a queixa do paciente, né? Concordo contigo, e é importante, já que eu estou fazendo essas analogias com o carro aqui, a gente tem que entender que uma coisa é a gente ter 20, 25 anos e praticar um esporte, outra coisa já é na minha idade, 40, 45, outra coisa já é com 55, 60. Todo mundo pode fazer atividade física e esporte. A gente só tem que conhecer o próprio corpo e saber que uma manutenção eu vou precisar fazer. Eu estou com 45, quase 46, então eu já sei que se eu fizer a mesma coisa que eu fazia com 20, pode ser que eu consiga, até melhor. Mas eu preciso estar fazendo uma manutenção, fazer um teste, fazer um exame, passar um profissional a hora que começar a aparecer um sintoma. É só a gente cuidar da máquina, fazendo algumas revisões aí de tempos em tempos. Mas eu queria que uma mensagem que deveria ficar aqui precisa fazer atividade física. O esporte, seja ele bem recreacional, seja ele mais competitivo, com um pouco mais de intensidade, ele traz muitas vantagens psicológicas para a depressão, para o sistema cardiovascular, sistema músculo-esquelético. Mas a gente tem que conhecer o próprio corpo, saber os limites dele e sempre por aumentar um volume que aumente de uma forma controlada, de uma forma razoável, sem coisas malucas aí, principalmente essas coisas malucas que a gente vê na internet, que pega lá no Google e acha que aquilo que você viu é para você. Tem que tomar cuidado. Ótimo, legal, Thiago.
E para finalizar, queria discutir um pouquinho com você a respeito do calçado esportivo, né? Eu acho que 10, 15 anos atrás, acho que a gente chegou ao boom disso daí, de que tinha que passar em consulta, avaliar como que era a pisada, comprar um tênis supinado, tênis promado, ou fazer um teste de baropodometria e uma palmilha individualizada para correção disso daí. E de repente vem alguns estudos que falam que o melhor tênis para você é aquele que está confortável no seu pé, né? Quer dizer, não necessariamente um pronado ou supinado, que o tênis neutro seria o ideal para a grande maioria das pessoas, a não ser quando tem alguma queixa, alguma dor que possa se justificar por um problema anatômico, né? Como é que você orienta essa questão do calçado para corredores? Ó, essa indústria dos calçados hoje está super evoluída, né? Existe todo um cálculo de engenharia por trás de cada modelo de tênis, né? Só que não existe um cálculo para o tipo de pé que você tem. Cada um tem um tipo de pisada, seja mais pronado, supinado, apoia o retropé, apoia o antepé. Tem gente que tem menor ou maior mobilidade de tornozelo, tem gente que tem menos ou mais força nos intrínsecos do pé, na panturrilha, no tibial posterior, nos músculos de dentro do pé, no músculo lateral. Então, tem várias variações anatômicas e variações biomecânicas. Então, nunca vai ter um tênis que serve para todo mundo. Eu não gosto de indicar, por exemplo, tênis para pronador ou supinador. Já tive casos mal sucedidos de quem tinha pé pronado e resolveu comprar um tênis de pronador, porque aí aumenta muito a pressão no metatarso, pode desenvolver um problema. Já tive várias fraturas por estresse de primeiro meta, quando começaram a usar um tênis de pronador. Então, eu uso tênis neutro e indico tênis neutro. Não gosto desses tênis que a base dele, que a parte do meio até a parte lateral é muito larga. Eu já tive também muitos estudos que mostram que ele faz um vetor para pronar muito o pé. Se você tem um pé um pouquinho mais chato ali, o pé mais plano, o pé mais pronado, é importante que você só tenha o contraforte, que é aquela parte de trás do tênis, né, o suporte ali um pouquinho mais rígido para ser uma segurança para não pronar muito, mas não colocar palmilha ou tênis de pronador, o neutro. Então, dentro desses pequenos critérios, se você é um pé mais supinado, ou se você não tem problema de pronação e supinação, é um pé neutro, aí você pode se dar o luxo de comprar um tênis mais maleável, mais macio, e ele um tênis mais mole no contraforte, porque você não tem uma alteração de pisada importante do ponto de vista lateral-medial. Então, dentro desses pequenos critérios que eu acabei de falar, use o tênis que você achar mais confortável. Coloque o tênis da marca que você quiser, você ponha no pé e você sinta bem com ele, tá? Sem os excessos. Eu também não gosto desses tênis novos que tem um amortecedor excessivo. Tem tênis aí com 2 dedos, quase 3 de amortecimento. Isso vai amortecer totalmente com o pé, com o tênis. Isso não vai fazer com que você use os músculos do joelho e do quadril para amortecer. Isso no médio prazo pode ser ruim, a gente não sabe. É muito assim, lança-se um modelo, joga no mercado, e aí nós que somos pesquisadores, cientistas, a gente tem que ficar avaliando se aquilo faz sentido, se melhora, se piora. Na área de saúde é muito assim, né? Várias técnicas milagrosas saem, e aí depois que a gente tem que provar se aquilo é bom ou não, tinha que ser o contrário, né? Botar em larga escala para usar uma multidão e depois de um ano, beleza, está aprovado, a incidência de lesão foi menor, agora vamos jogar para o mercado. Mas não é assim que acontece. Então, eu, para finalizar também, gosto de sempre pedir para a pessoa ter 2 tênis no mínimo. Não precisa comprar 10 não, tá? Mas ter 2. E de modelos diferentes. Pode até ser da mesma marca, mas modelos diferentes, cada dia você corre com um, para dar estímulos diferentes para o seu pé. Só isso, só esses critérios, não precisa de nada, placa de carbono, fibra não sei do que, porque o outro corre assim, calma, você às vezes vê no Instagram lá uma pessoa que ganhou a São Silvestre, que ganhou uma maratona de Nova York, você já quer comprar aquele tênis que deve ser bom. O cara é um fenômeno, não é o tênis. Então, vamos com calma que o buraco é mais embaixo. Ah, legal. E muitas vezes a gente vê essa procura por tênis, porque eu estou tendo uma dor e que tênis que eu uso, né? Se a gente for considerar, a mecânica da corrida é muito mais importante. Você vai ver pessoas que correm uma técnica, às vezes, inadequada e que querem usar um calçado para corrigir a pisada que está
que tá ruim porque a técnica está ruim, né? Quer dizer, então, a maioria das vezes, como ortopedia, a gente raramente orienta uma substituição do calçado por conta disso, né? Uma outra coisa que ganhou bastante publicidade no meio alguns anos atrás foram os calçados minimalistas, né? E isso foi desenvolvido com base em corredores africanos que corriam, às vezes, em altíssimo rendimento com o pé descalço, né? O que você tem para falar a respeito disso? Esse trabalho foi um trabalho publicado por alguns pesquisadores. Lieberman foi quem coordenou, e inclusive tem uma das autoras que é minha colega, uma fisioterapeuta americana. Eles avaliaram realmente a molecada lá na África e perceberam que eles tinham uma incidência baixa de lesão. Por que eles têm? Porque eles correm descalço. Aí pegaram algumas pessoas que correm descalço, começaram a colocar em laboratórios de plataforma de força, né? Força de reação do solo. E percebeu-se que realmente quem corre descalço não vai apoiar o calcanhar, porque dói. Então a pessoa sempre que corre descalço, ela vai tentar apoiar o médio pé primeiro. E quando você apoia o médio pé, você tem um pico de reação do solo menor, inicialmente, do que quem apoia o retropé. Baseado nesse estudo, que foi publicado na Nature, um baita trabalho, tá? Um trabalho realmente publicado numa revistaça científica. Eles falaram, como é que se não dá para pedir para as pessoas correrem descalço na rua, o que eu posso fazer para tentar simular as vantagens de a corrida descalço? Vamos tentar usar um tênis minimalista, que a gente chama de five fingers, né? Um tênisinho parece uma luvinha que você põe no pé, que tem uma borrachinha fininha embaixo, mas que desenha a planta do pé. Só para também proteger de um asfalto quente, de pisar num prego, alguma coisa assim, mas que ele desenha a planta do pé, quase como se estivesse correndo descalço. E aí foi-se a indústria montar isso aqui e vender em larga escala com esse propósito. Foi essa historinha que existe sobre os minimalistas. Não pegou muito, porque não é ainda hoje um consenso de que apoiar o médio antepé seja uma vantagem. Existem fundamentos científicos, sim, existe. Só que eu não posso dizer que eu mudar o jeito de pisar de toda uma população de corredores, se isso vai minimizar a lesão. Ninguém provou isso ainda. Tá? Tem uma base biomecânica num nicho específico, mas que não dá para extrapolar isso. Por isso, como é um pouco contraditório, aí acabou... Agora, e o contrário, Thiago, porque quando você pega esses corredores africanos, eles são corredores que, primeiro, têm uma técnica de corrida muito boa e que depois correram a vida inteira descalço, né? Ou seja, os músculos que eles exigem são os mesmos que eles exigiam durante toda a fase de crescimento dele, durante toda a vida deles, né? Aí você vai pegar isso e transportar para um público que usou calçado durante a vida inteira, porque muda a biomecânica, né? Então vai mudar a forma de sobrecarga, vai mudar a forma de apoio, vai gerar, né, outras formas de apoio, de pisada. E é o que você falou, quer dizer, você tem corredor olímpico que corre com uma técnica que é diferente dos outros, né? Quer dizer, então é difícil falar o que é o ideal para cada um. Isso daí também não ou eventualmente você vai botar um calçado minimalista num corredor que não tem a mesma capacidade técnica e física, né? Isso daí não poderia até gerar um efeito contrário de aumento no risco de lesões? É essa a justificativa, porque eu acho que não cresceu tanto a onda do tênis minimalista, né? Eu acho que é exatamente por isso que meio que ficou estagnado ali. Tem um público que gosta, mas é um nicho bem pequeno de pessoas que você vê correndo no parque. Quase ninguém se vê no parque usando esse tênis. Eu acho que o princípio é exatamente esse. Não dá para a gente usar um conceito para todo mundo. E foi isso que aconteceu, né? Tem um livro que chama Nascidos para Correr. E, puxa, não dá. Essas pessoas no nível olímpico, nível que ganha maratona, é uma pessoa que nasceu para correr. Ela tem composição corporal, gordura corporal, tipos de fibra muscular. E que negócio está feito para aquilo, parece uma maquininha de correr. Não dá para usar esse conceito e colocar em mim, por exemplo, tem outra massa, outra peso corporal, ossatura. Então é isso, esse é um mito que não foi para frente, tá? Como acontece muito na corrida, existem mitos. Um deles é tipo de calçado causa lesão. Não tem essa evidência, galera. Não é
estou com um machucado, deve ser meu tipo de calçado. A gente não pode cravar isso. Não tem evidência para isso. O que mais tem evidência que é causador de lesão em corrida é aumento de volume. Né? A gente tem um tipo de estudo que a gente faz, pessoal, que é meta-análise, revisão sistemática com meta-análise, que é onde entram todos os trabalhos daquela área no mundo, e você faz um resumo deles. O que tem consenso hoje é que aumento de volume de treino de forma maior do que 20% de um mês para o outro, esse é o principal causador de lesão. Tirando isso, o resto é secundário. Inclusive, as alterações biomecânicas são secundárias. Ela perde para aumento de volume. E aí depois tem os mitos, que não tem nada provado. Calçado, correr descalço, essas coisas entram tudo. E a gente nem falou aqui, porque hoje tem clientes que me procuram que não só estão satisfeitos em fazer meia maratona ou maratona, às vezes faz em terreno irregular, ou seja, faz trilha, faz montanha. São as corridas de aventura aí, né? Corrida de aventura. Então, cada hora a gente tenta se provar e aí a gente que trata e tenta melhorar, tenta ajudar, a gente tem que entender que aí é outro esporte também, porque corrida é uma coisa correr na rua, outra coisa é você subir, descer e pula de uma pedra e às vezes tem que dar um salto pro lado para pular a cachoeira, é uma coisa de louco, corrida de aventura, né? Ótimo. Não, acho que é uma boa atividade, mas que também exige um preparo, às vezes, específico, né? E acho que se fosse acrescentar só, disso que você falou, aumento de carga, mas muitas vezes o aumento não é necessariamente no volume total, mas até na forma como você faz esse treino, né? Então, treino de ladeira, que de repente você não fazia, começa a incluir, o treino... uma outra coisa que a gente vê muito aumento de risco de lesões é quando a pessoa começa a fazer um treino, os treinos de tiro, né, os treinos intervalados, quer dizer, começa a mudar o estímulo, o risco de lesão aumenta. Essas mudanças nunca devem ser feitas assim de uma hora para outra, né? Tem também a questão do duplicidade de treino. Tem gente que faz no mesmo dia a musculação e vai e faz a corrida no mesmo dia. O volume é alto. Se você fez uma baita musculação ali, ficou uma hora ali, 1h30, um baita trabalho, chegou perto da falha mecânica, eu acho que ali já está dado o treino do dia. A pessoa ainda vai lá, descansa um pouquinho, depois vai e corre, roda 12, 15 quilômetros, você soma a carga daquele dia é muito alta. Então tem essa que a gente não falou ainda, que é duplicidade de treino, né? Tem gente que faz atividade física 7 vezes por semana. Todo dia está fazendo alguma coisa, não dá um dia de intervalo na semana, nem na sexta, nem na segunda, nem no domingo. É um dia que você precisa na semana de não fazer nada. O descanso também é treino. E tem essas outras variáveis também. Legal, Thiago. Bom, acho que trouxe aí bastante informação para os corredores, não discutindo as lesões específicas, que só a gente tem conteúdos específicos, né, de cada tipo de lesão, mas... são informações que são válidas para todos os corredores, né? Quer dizer, você tem uma tendinite patelar, tudo isso que você falou é importante. Você vai fazer o tratamento da tendinite patelar e vai fazer toda essa avaliação ligada à corrida, né? Você tem uma fascite plantar, você tem uma dor na lombar. Eu acho que tudo isso que você falou está válido para essas lesões. Então, você tem aquele tratamento específico das lesões que está discutindo e, além disso, você tem que incluir tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Perfeito. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, Thiago. E fico à disposição aí e espero contar com você em outros momentos. Conta comigo, espero ter esclarecido algumas dúvidas do pessoal aí. Abraço.